Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos iniciando mais um programa, o Evangelho por Dentro, o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós temos o texto A Cura de 2 Cegos, que está nas anotações de Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31. Nós vamos pedir o Leonardo para ler o texto para a gente. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Nós temos vários episódios em que Jesus opera a cura dos cegos. Com o auxílio da doutrina espírita, nós vamos entender que essa cegueira ela tem 1000 expressões. Nós vamos registrar aqui, lembrar o caso de Saulo, que depois que teve a visão gloriosa de Jesus a caminho de Damasco, ficou cego. E quando Ananias, convocado por Jesus a trabalhar a cegueira de Paulo, quando ele ora, caem escamas dos olhos de Paulo e ele recupera a visão. Nós temos aqui movimentos bonitos como seja feito conforme a tua fé. Nós observamos até para início de conversa que a cegueira é natural de todo aquele que desconhece, ou por ignorância ou porque não quer ver. Tem um ditado popular que diz o seguinte, que o pior cego é aquele que não quer ver. E infelizmente, na história do cristianismo, que tem quase mais de 2000 anos, nós temos feito parte desses cegos que teimosamente não querem ver. Ver a verdade de Deus, que está na contramão da nossa verdade pessoal, que é o interesse pessoal. No Livro dos Espíritos, nós temos, quando trabalha sobre os vícios e virtudes, os Espíritos vão dizer que o grande vilão da humanidade chama-se egoísmo. E ele tem um filho dileto, chamado interesse pessoal. O grande dano da humanidade vem por causa do interesse pessoal. Por que existe corrupção? Por que existe adultério? Por que existe traição? Por que existe competição? Exatamente porque nós não sabemos situar o nosso coração naquilo que é melhor. Então hoje nós vamos discutir a cura dos 2 cegos, com todos os elementos que estão aqui. Em termos de estudo de evangelho, a gente não perde o tempo do verbo, local, momento que aconteceu, as circunstâncias que compõem o texto, os movimentos das pessoas, o quem é Jesus, os discípulos, os necessitados, e a gente vai se situando nisso, para um estudo introspectivo. É um estudo profundamente psicológico, mas não a psicologia do mundo, que é muito, vamos dizer assim, limitada, porque nega o espírito, mas uma psicologia profunda do espírito, como a doutrina espírita expõe. Então nós vamos requisitar aqui o auxílio dos companheiros para a gente poder estudar o assunto. O tema é estudado pelo Espírito Honório Abreu no capítulo 13 do livro O Evangelho por Dentro. Então ele diz que há cegos de ignorância, de discernimento, de leviandade, apresentando aí a questão da cegueira moral. É necessário ler esse texto imaginando a cegueira moral e não puramente a cegueira física. Que diferença que faz isso? Se eu pensar apenas na cegueira física, o relato aqui é apenas uma questão histórica. Jesus, há 2000 anos, curou 2 cegos, foi assim, pronto, acabou o assunto. Na hora que eu entro dentro da percepção dos aspectos morais do texto, o texto tem a ver comigo hoje. Então o Evangelho, ele vai além do tempo e do espaço, porque o espaço mudou, eu estou no Brasil, diferentemente daquela região onde que aconteceu isso, e eu estou há 2000 anos depois daquela época. Então o assunto ele se torna universal, ele se torna de todos os tempos, de todas as latitudes, porque a necessidade humana é a mesma. No capítulo 9 de João, do Evangelho segundo João,
trabalhado o tema do cego de nascença. Então, quando Jesus fala da cura do cego de nascença, os fariseus depois o questionam. É um texto bem interessante porque nós vemos ali dois tipos de cego. Um que está saindo da cegueira e um outro grupo que está se aprofundando na cegueira. Como que é isso? Jesus fala assim: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que não veem sejam cegos. E os fariseus estavam ouvindo isso. E aí os fariseus disseram o seguinte: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então Jesus ali está identificando aqueles que têm capacidade de ver, mas não querem ver. Por leviandade, por dureza de coração, por cristalização mental, né? Por recalcitrância nessa visão materialista da vida, apesar de externamente falarem de religião, não é? Falando do fariseu de ontem, eu estou falando do fariseu em mim hoje, né? E procurando entender isso, como é que eu faço para sair dessa cegueira que eu mesmo tenho. Então é um processo bem interessante de um cego que se recupera da sua visão e passa a ver a vida num aspecto moral mais profundo, e um outro grupo que começa a cada vez se tornar mais cego, se aprofundando naquilo, mesmo tendo os olhos físicos perfeitos. Porque o questionamento do fariseu é esse: mas está me chamando de cego? Aqui, eu estou enxergando. Não, estou falando da cegueira moral, né? Dessa cegueira moral. Então, nem sempre a verdade ou as possibilidades de se enxergar a realidade da vida é atingida pela criatura a todo momento. A questão 628 do Livro dos Espíritos aborda isso. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Por quê que os espíritos não poderiam, em toda a época da humanidade, chegar e dizer claramente o que tem que ser dito? Por que Jesus tem que falar em parábolas? Por que ele tem que usar o recurso de curar 2 cegos fisicamente, que é um dado histórico, é um fato? Por que ele tem que usar isso para falar de um aspecto moral? Olha o que os espíritos respondem. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. Observar a correlação com a cegueira? Porque luz e treva, cegueira e visão, então os assuntos estão sendo correlacionados, né? Cotejados pela espiritualidade. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que lhe são dadas hoje. Isso aqui no século XIX. Na segunda metade do século XIX. Então imaginem hoje, né? A nossa responsabilidade em ter acesso ao estudo do Evangelho. Então o cego, ele passa a enxergar porque naquele momento ele conseguiu ir atrás de Jesus clamando. Esse cego, ele precisou dizer: Senhor, eu quero enxergar, como o cego de Jericó que pede, né? E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Sem esse movimento do cego, Jesus passaria, ele ficaria na beira do caminho. Porque não há um relato que Jesus curou todo mundo. Não, porque aqueles que se capacitaram a pedir essa cura e a buscar foram atendidos. Jesus atende a todos aqueles que o buscam. Muito significativo isso, porque o que a gente vai observar? Jesus, no seu trabalho, em várias oportunidades, ele consegue sensibilizar muitos corações, muitas almas, no sentido realmente de operar essa mudança, sair de um ponto, e às vezes até mesmo uma cristalização, e no caso está sendo analisada aqui a questão da cegueira, não via, não percebia, e se tratando até mesmo de valores espirituais de ordem mais elevada. E a gente vai perceber que todas essas mudanças que Jesus consegue operar, pelo menos a maioria a gente vai perceber isso, elas requisitam por parte daquele que vai sofrer os efeitos positivos uma espécie de contrapartida. Esse esforço, ir atrás, né, clamar altas vozes, clamar ainda mais, pedindo ali, solicitando alguma coisa, para que realmente os efeitos possam ser devidamente positivos na intimidade da criatura, porque o objetivo das orientações, o objetivo do trabalho evolutivo, que a gente começa a entender com a doutrina espírita, é a transformação do ser da criatura, não é simplesmente a criatura voltar a ver, a enxergar, ou diante de um problema, dificuldade, ela ter uma melhoria, mas aquilo tem que produzir uma mudança, uma transformação mais profunda no ser, se tratando do próprio entendimento, da própria compreensão. E muitas vezes a cura, vamos analisar dessa forma, com esse termo, ela não está simplesmente na solução do problema.
Às vezes o problema é o caminho para que a criatura encontre a cura real, a visão mais clara, mais objetiva. A gente está lembrando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela página de Vianney Curadars, né, em que uma menina é levada até ele para poder realmente recuperar a visão, né? E ele vai tecendo uma série de comentários e no final ele mostra claramente que para aquela companheira que ele se encontrava, o processo de percepção mais amplo que se daria na sua alma seria a partir daquela restrição no campo perceptivo, objetivamente falando, plano físico da visão, que estava elaborando a capacidade íntima dela, numa visão transcendente, né? Então é interessante observar isso. O objetivo é promover na intimidade da criatura a mudança e transformação. Se a criatura corre, ela busca, ela vai atrás, ela luta, ela se abre, apresentando essa contrapartida, automaticamente, pelas próprias circunstâncias e pelo próprio direcionamento, aciona, né, aquela transformação. Mas a criatura passa a ter um discernimento diferenciado, de modo que ela caminhe com segurança, de modo que ela possa dar uma resposta mais positiva à vida com os novos recursos que ali foram desenvolvidos. Porque vamos tentar imaginar a situação desses dois cegos ao longo de um determinado período, né? É uma situação mais difícil, obstáculos, dificuldades que levam à reflexão, né? E a criatura quer vencer aquilo de toda forma. Mas é importante que se elabore na intimidade conceitos, valores, princípios que estabeleçam essa contrapartida, para que o direcionamento a ser feito pela espiritualidade, pela própria natureza, com auxílio, né, desses benfeitores, promova o ser, promova a criatura. Vá e não peques mais. Ou seja, não reincida naquilo que promoveu a limitação, promoveu ali o distúrbio, está sendo devidamente redirecionado. Essa questão de ver, ela está muito relacionada com a questão da fé. O Paulo, na Epístola aos Hebreus 11:1, ele diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A definição de Paulo, embora muito filosófica, ela traça um perfil, prova das coisas que não se vê. Então a gente diz assim: a fé é um movimento interno de percepção que ultrapassa os acontecimentos ordinários e ela começa a tanger as aquisições morais do ser, porque a fé está relacionada com o senso moral. Allan Kardec vai valorizar muito o senso moral na obra da codificação e vai dizer que esse senso moral é que autoriza as pessoas a compreenderem o espiritismo, por exemplo. O desenvolvimento do senso moral autoriza a pessoa a ter essa profundidade de visão. E nós vamos entender o próprio codificador na palavra de grandes nomes do espiritismo e dos próprios espíritos benfeitores, que Kardec era um clarividente. Ah, então o Kardec era médium? Não. Quando eles falam que Kardec era um clarividente, é porque ele fazia o diagnóstico da evolução, da estrutura psicológica, emocional da humanidade. E por isso ele foi um instrumento muito hábil na mão dos espíritos para organizar a obra da terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Quando a gente observa a capacidade do codificador tanto em perguntar, né? O Honório Abreu, que a gente cita muito aqui nos estudos, ele dizia assim para a gente: no estudo da doutrina, a gente não sabe o que é mais inteligente, se a pergunta, se a resposta dos espíritos. A pergunta foi do codificador. Então, na verdade, você está lidando ali com espíritos superiores, tanto o que estava encarnado quanto os que estavam desencarnados. Agora, ele sabia perguntar. Uma vez conversando com Divaldo Franco sobre um livro que nós publicamos, Diálogo Espírita, pela Federação Catarinense, ele disse para mim assim: meu filho, o que é mais difícil é saber perguntar. Porque ele elogiou a obra. Ele falou assim: que inteligência essas perguntas, proporcionando a você a capacidade de ensinar o espiritismo, o evangelho. Então a gente assinala isso porque nós precisamos entender o assunto. E aí o Kardec ele se torna um clarividente porque não é mediúnico, é a capacidade do espírito lúcido, experimentado, que enxerga as equações, as possibilidades e sabe argumentar, sabe investigar,
sabe deduzir, sabe coadjuvar os espíritos superiores na obra. Então a gente fecha esse assunto para poder dizer o seguinte: a fé, ela é um movimento moral. Ela é um instrumento do espírito que acordou. E ele começa a investigar o mundo. Então, quando fala aqui do cego, quando Jesus toca, a gente poderia dizer que a operação é mais ou menos a seguinte: eu estava ali batendo cabeça, brigando em casa, com o elemento de casa. Não conseguia entender o elemento, não conseguia. De repente esbarrei com alguém na rua, um companheiro do passado. Falei: ô fulano, você tá bom? Tô bom. O que você anda fazendo? Eu agora tô mais tranquilo, minha vida tá mais em paz. Falei: eu tô precisando disso. Onde é que você arrumou isso? Eu agora frequento o Centro Espírita. Lê a obra de Allan Kardec, lê a obra de Chico Xavier. Depois disso eu fiquei iluminado. Me conta, como é que é isso? Tô tanto problema lá em casa. Sabe o que é problema da minha filha? Pois é. A gente briga todo dia. Fala assim: peraí, vem cá. Você precisa compreender sua filha. Como é que é isso? Você não sabe que a gente não tem só essa vida, não? A gente veio de outras vidas. Sua filha no passado é alguém que você teve problema com ela, agora veio como filha para sublimar essa relação. Você tem que ter aquela visão do pai, do tutor, mas você não pode impedi-la. Ela tem o movimento dela, é um espírito. Ela tem livre-arbítrio. Peraí. Essas coisas todas mudam tudo, porque eu estou lidando com ela. Cabresto ali. Não, meu filho. A questão é outra. Vocês entenderam? A gente criou uma situação aqui, muda a vida da pessoa. Aí vai lá no Evangelho, Jesus está explicando assim: de modo que o irmão entregará à morte o irmão. Como é que a gente vai entender Jesus falando que o irmão entrega à morte o irmão? Nessa hora. Quem que morre? O homem velho. A ideia é ruim, a ideia é pequena, a ideia é egoísta, a ideia é caprichosa, a ideia é orgulhosa. A gente mata isso, porque você leva luz para a pessoa. Então, o velho morre e nasce o novo. É isso que Jesus ensinou. Então a gente vai entendendo a proposta dos cegos, que é muito ampla, né? Ela é muito ampla aqui. Se a gente quiser entender como cegueira física e cegueira espiritual, tudo bem, né? Tem uma dualidade aqui. Mas a gente precisa. E essa dualidade é importante porque Jesus falou para Pedro, no momento em que ele viu que ele era o Cristo, falou assim: o que desligares na terra será desligado no céu, e o que ligares na terra será ligado no céu. Alguém, espírito, consegue evoluir se não tiver contato com a matéria? Tem muito espiritualista que fala que isso aqui é castigo. Não é castigo, é processo. E sem processo ninguém chega lá. Os processos terminam em Cristo, quando o amor chega. O amor isenta-nos da lei. Os processos são da lei, mas só terminam quando o amor chega. Então é preciso que a gente reflita sobre essa condição de curar a cegueira. Curar a cegueira é curar a limitação, é curar preconceito, é curar a incapacidade de lidar com outros assuntos, com outros temas, com outros direitos que existem no universo. A gente está vivendo um período hoje de muito questionamento. Tudo está sendo revisado. Em transição não tem lei, dizia o Honório. Porque em transição, cada um está fazendo a sua metamorfose, seu inventário das muitas vidas que teve. E a gente vê de tudo. A gente vê aqui discípulos de Gengis Khan, vê discípulos de Alexandre Magno, de Buda, de Lao Tse, de Zoroastro, de Pitágoras e dos trevosos. Vê discípulo aqui de espíritos muito trevosos. Não é? Então a gente vê de tudo. É um período de transição que a gente está vivendo. E aí o Honório fala que nesse período não tem lei. Por quê? Nós estamos vendo o questionamento das instituições, o questionamento sobre sexualidade, questionamento sobre casamento, questionamento sobre família, sobre laços afetivos, sobre amizade. Tudo que existe na Terra está sendo revisado. O que é isso? Nós estamos nos preparando para desarticular o homem velho para formar o novo. E aí vem um estudo interessante. O Evangelho é todo ele de posturas morais. O que é moral na doutrina? Regra de bem proceder. Ou seja, Jesus tem uma conduta, tem um posicionamento, e ele vai ensinando para a gente ação e reação em nível luminoso. Então a gente estuda o Evangelho, consegue emoldurar o Evangelho com a doutrina, e
cria no pensamento uma concepção ética da vida. Essa é nossa. A minha concepção ética é diferente da do Iges. Nós temos pontos em comum, mas eu consegui elaborar a minha ética. Então eu vou conseguir me reger para eu me posicionar segundo essa ética. Ela ressuma de tudo que eu vou juntando e que é moral. Aí eu consigo formalizar isso. A gente chama isso também de despertamento da consciência. É a minha ética. Eu despertei minha consciência. Na posição evolutiva em que eu me encontro, o despertamento da minha consciência é meu padrão ético. Ele vai influenciar tudo na minha vida. Então, nós estamos aprendendo isso aqui. A gente está fazendo esse movimento, não é? Agora, é muito interessante porque, analisando a partir do processo da cura, isso vai estar presente nos movimentos da vida, a questão da fé, né, que começou a trazer alguns pontos super importantes para nós. Porque de onde vem essa fé? Será que é um dom dado por Deus de forma gratuita? Aí Emmanuel vai nos ajudar a entender um pouco mais no livro Pensamento e Vida. Porque ele fala para a gente o seguinte, que a fé é uma força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da sabedoria de Deus. Então, a partir do momento que a gente vai percebendo que é uma coisa intrínseca, que está na intimidade da criatura, que nasce com a própria alma, e ele vai falando para a gente também o seguinte, palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, né? Então, algo que está presente na natureza e nas criaturas também. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe. Revela-se na árvore decepada que se refaz. A força da fé é presente na natureza, né? E vão percebendo uma dinâmica diferenciada com a consciência que se abre. É imprescindível acentuar em nós a confiança no bem, para refletir a grandeza. Aí a gente vai perceber uma imagem que ele traz muito, muito interessante para a gente, é a questão do sol, né? E utilizando uma lente. Porque a gente pega a lente com o sol e intensifica ali o poder dos raios solares. E a gente às vezes até queima uma folha, por exemplo, num papel de papel. E a partir do momento que a gente percebe isso, essa movimentação, a gente vai conseguir realmente direcionar de forma positiva. Porque nesse contexto todo que ele vai apresentando para nós no capítulo, ele coloca de forma muito clara, muito evidente, a questão de valorizarmos sempre o bem. Valorizar sempre o bem. Em todos os acontecimentos, em todas as circunstâncias da vida, da existência. Não importa. A situação, a princípio, é uma situação complicada, difícil. Não. Isso tem um motivo, tem uma razão de ser. E vamos salientar o lado positivo do acontecimento. A gente estudou, né? A gente estuda no livro dos Espíritos a questão da lei de destruição, que não é destruição, é transformação. Então, se o tempo fechou, se a coisa está mais complicada, está mais difícil, a lei divina vai nos mostrando que tem um objetivo ali. E focar nisso. Isso desenvolve em nós o que? Uma dinâmica, uma força íntima, que realmente nos conduz de uma forma mais harmônica, operando as mudanças, as transformações, as curas reais no ser da criatura. Vou pegar um exemplo muito simples. A criatura é tomada por enfermidade, vai ficar de cama, ali, de repouso por um determinado período. Ela pode se entregar ao desânimo e valorizar negativamente aquela situação. Mas se ela tem fé, se ela valoriza o bem, como ele está mostrando aqui para nós, o que ela vai fazer? Não, eu estou enfermo mesmo, meu organismo está debilitado. Mas Deus vai me ajudar, Deus vai me curar. Não aquela forma mágica, né? Mas Deus me curar da seguinte forma: eu vou encontrar um médico, o médico vai fazer o diagnóstico, a fé é raciocinada. No diagnóstico ele vai apresentar a medicação, e com a medicação eu vou melhorar. Demora 2 meses, 6 meses, não importa. Eu vou alcançar a cura. A pessoa firma no futuro, no que ela vai alcançar, e estabelece uma disposição íntima de renovação e de mudança. E o tempo se encarrega de operar realmente a estabilidade da pessoa, a harmonia do problema, da dificuldade, e a partir daí então já vão percebendo o efeito desse lado positivo que Emmanuel nos orienta, nos ensina a valorizar os acontecimentos da vida, da existência. Então essa fé operosa que estabelece e promove as mudanças, em que as curas reais profundas do ser da criatura, por valorizarmos com as forças do nosso espírito aquilo que é bom, sempre o lado bom, o lado positivo dos acontecimentos. Deus é Pai, não quer, né, a morte do pecador, que é a sua transformação, né? Então são pontos para a gente poder refletindo aí, em se tratando da cura específica aqui dos 2 cegos, né? Tem uma expressão aqui de Jesus que é: olhai que ninguém o saiba, que nos deixa desconcertado.
Não seria do interesse de Jesus divulgar essa cura e que todo mundo chegasse, ele curasse todo mundo? Isso não seria proveitoso para a divulgação do Evangelho? Mas não apenas nessa passagem, em várias outras. Jesus cura, chama a criatura num canto e fala assim: não conta para ninguém. Não é para você ficar por aí dizendo que eu te curei. Olhai que ninguém o saiba. Quando Jesus faz várias orientações aos discípulos, já se aproximando do seu momento de crucificação, de desencarne e ressurreição, ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então parece uma contradição. Uma coisa que no momento ele fala que não era para divulgar, depois ele fala que é para divulgar. Por que é necessário pensarmos isso? Porque esse momento aqui, em que corações amigos se reúnem junto a uma mesa e estudam o evangelho, e isso é divulgado pela internet, e se procura, tem-se a alegria de saber que isso vai atingir corações não se sabe onde, estamos fazendo divulgação. Pela nossa capacidade de ensinar, de forma nenhuma, mas pela capacidade fraternal de movimentar o assunto e de querer que os outros movimentem também, de saber que isso está acontecendo em todo mundo. Então como é que fica essa questão da divulgação? É para divulgar ou não é? Vamos entendendo, com o auxílio do próprio texto e de outros textos também que a codificação vai nos trazendo, que a obra espírita vai nos informando, que não se deve tentar convencer as criaturas. O evangelho não vai trabalhando com constrangimento, com violência. No Boa Nova é dito que o amor não age com inquietação. Então não se tem que ter essa preocupação de que todo mundo entenda, e que todo mundo tem que entender na medida que eu entendo, não é? Então é como se Jesus dissesse assim: vamos entender dessa forma, olhar que ninguém o saiba. Se as pessoas vierem simplesmente porque eu estou curando, não é esse o objetivo. Porque senão vai ter uma fila enorme ali de gente procurando Jesus para se encontrar uma cura ou um movimento que seria extemporâneo. Ou seja, fora da hora, fora do tempo propício e fora da capacitação da pessoa. Porque esses 2 cegos tiveram que clamar por Jesus ao longo do caminho. Jesus não parou para curá-los. No versículo 28 é dito que quando Jesus chegou em casa, aí que ele foi conversar com eles e perguntou: vocês creem que eu possa fazer isso mesmo? E aí eles dizem que sim. E aí Jesus diz: conforme a vossa fé seja feita então a vós. Dizendo que, havendo esse mecanismo de fé, como foi explicado pelos companheiros, essa abertura dessas criaturas, o processo pode acontecer. A gente tem que dar como que permissão para que essas coisas aconteçam, né? Então se eles divulgam aquilo para outros e vão lá buscando a Jesus, talvez não vão encontrar, e as pessoas podem ficar até frustradas. Me falaram que tem um profeta aí que está curando, eu fui lá e não fui curado. Isso pode acontecer comigo hoje. Me propuseram, me prometeram um monte de coisa, eu fui lá no centro espírita, tomei tantos passes, o espírito falou que era para eu tomar água fluidificada, e eu estou aqui com as minhas mazelas ainda. Cadê a cura que me prometeram? Então não se promete cura, né? Ela é uma proposta, ela é um convite. E no livro Palavras de Vida Eterna, o Espírito Emmanuel estuda no capítulo 2 uma frase do Evangelho que diz: não lhe dá Deus o Espírito por medida, dizendo que Deus dá em abundância. Ele dá universalmente para todos, mas cada um acolhe ou recebe aquilo que dá conta. Porque Emmanuel comenta assim: do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Ou seja, em muitas situações, vai ser muito mais proveitoso numa conversa com uma criatura até dizer para ela assim: você está feliz lá na religião que você professa? Naquela instituição que você frequenta, naquele culto em que você adora a Deus e se movimenta dentro do campo religioso? Permaneça lá. Não é para todo mundo vir para o Espiritismo, não, porque as casas nem teriam capacidade de acolher todo mundo, né? Temos que ficar muito felizes com o enriquecimento, com o crescimento das outras religiões, porque elas estão trabalhando as criaturas. Nós mesmos podemos precisar, em um outro momento, ser acolhidos num ambiente religioso de outra denominação, porque somos espíritos eternos e Deus dando com abundância que tem a riqueza em toda parte, né? Para a gente poder ser acolhido quando precisar. Na culminância do nosso programa sobre a cura de 2 cegos, a partir de tudo que foi trazido, nós vamos registrar o seguinte: o cego, num outro episódio de cura da cegueira, Jesus pergunta assim: que queres que te faça? Não era óbvio que o cego estava lá ceguinho?
Mas Jesus respeita o livre-arbítrio da individualidade para ensinar para a gente como nos comportar diante uns dos outros. E ele diz assim: Senhor, que eu veja. Ele foi objetivo, mas nós não somos. Na fé, a gente falseia muito o ideal. Então é preciso que a gente reflita. Nós queremos ver, nós queremos a verdade ou não? Então, com essa reflexão, agradecidos pela oportunidade, nós queremos desejar muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e esteja entre nós. Até breve.